sem perder tempo, apenas para me servir, indo para a lição 9ª, né, do livro do Gregório Martins, Pecer Barbas, Saúde. Uma IPA cheirosa e frutada, né? Nada como uma IPA frutada. Trazer aqui uma teorização mais objetiva dos direitos fundamentais, né? Quer dizer, o que tenta ser objetivo. Que no final das contas vai continuar deixando dúvida, mas é uma tentativa, né? E a gente tem que respeitar. Que aqui na realidade são objetivos que vão traçar características aqui para identificação, né, dos direitos fundamentais. Então, o ordenamento jurídico e vai trazer características aqui que a gente identificou, que a gente vai identificar como relevante para a existência dos direitos fundamentais, como um poder e uma norma jurídica básica fundamental para a identificação de normas. O poder, ele seria um fato fundante básico que sustentaria a norma básica do ordenamento e assume aqui valores políticos, como valores políticos, os valores morais que a gente assinala como a raiz dos direitos fundamentais, né? Os valores superiores, né? E aqui, para o ordenamento espanhol, seria liberdade, segurança jurídica, igualdade e solidariedade. Algo do tipo, na nossa Constituição, para ficar mais fácil de visualização, o nosso famoso sociediválpulo, né? Que são lá os princípios fundamentais. Talvez isso, né, dignidade da pessoa humana, livre iniciativa, solidariedade, isso traga pra gente uma visão daquilo que seriam uns valores superiores, né? Então, ficamos com o nosso sociediválpulo aí, que são a Constituição assumiu como valores políticos, né? Tentando trazer aqui para o panorama brasileiro. E uma outra questão que vai ajudar a identificar aqui os direitos fundamentais é justamente uma norma básica formal e material de identificação de normas. E essa norma sinaliza aqui os critérios de validade como pertencentes, né, de uma norma pertencente a um ordenamento jurídico. Então, a partir do ponto de vista jurídico, essa norma aqui seria uma norma fundamental ou a norma fundante básica, que é basicamente a norma suprema do sistema jurídico. E nessa norma suprema, além dos critérios formais sobre quem manda, ou seja, quais são os órgãos competentes para a produção normativa e como se manda, né, quais seriam os procedimentos estabelecidos para essa produção, qual quórum, aprovação ou procedimento legislativo, aqui vão ser fixados critérios materiais que vão se referir ao conteúdo das normas restantes, né, que vão estabelecer aqui os requisitos mínimos e os limites. E seria a resposta para a pergunta o que está se mandando, né? E a gente tem sempre que ter noção em aquela questão da cadeia de validade, né? E que essa cadeia de validade normativa, ela sempre vai se desenvolver a partir de uma norma básica de identificação de normas. Então, nesse contexto, e com essas referências aqui da própria existência do direito como um sistema, a gente deve situar o subsistema do direito fundamentais, identificando aqui um conjunto de normas e os subsistemas que vão coexistir entre eles. Então, dessa forma aqui, o ordenamento ele é formado aqui por normas e por subsistemas normativos, onde leia-se subsistemas normativos, seria um próprio conjunto de normas integrados por um critério unitário que vai dar coerência para todas essas normas que a gente pode botar no saco e chamar desse saco de um subsistema de direito administrativo, um subsistema de direito penal, um subsistema de direito eleitoral, um subsistema de seguridade social, enfim. E também vai ter o nosso subsistema de direitos fundamentais. E uma outra questão para um subsistema é que ele exige considerar as normas que o formam como essas normas dependentes dos critérios que vão identificar sobre o subsistema. Então, a gente vai olhar para uma norma, ela vai estar vestida
com um colete lá que vai estar identificando o subsistema que ela pertence. E para o Gregório, o subsistema de direitos fundamentais, e aqui é interessantíssimo notar, ele ocupa aqui uma relação relevante, hierárquica, em relação aos outros subsistemas, ou seja, ele tem uma posição superior, né, para a gente acabar com essa questão, acabar com essa resistência de achar que uma norma não é superior à outra, materialmente. A gente verifica que o subsistema de direitos fundamentais ele vai ocupar uma hierarquia superior a outros subsistemas e vai transbordar aqui dos seus próprios limites para influenciar também os outros subsistemas e outras normas do ordenamento jurídico. Então não só existe uma hierarquia superior, mas como ele também, esse subsistema de direitos fundamentais, ele se situa como princípios informadores de outros subsistemas e outras normas jurídicas. E uma questão interessante que a gente vai abordar também aqui é justamente saber a posição dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico. E, historicamente, os direitos fundamentais eles tinham sido aqui a norma básica material identificadora das normas dos ordenamentos jurídicos, dos ordenamentos liberais, para os quais aqui se suporia a razão de ser do pacto que conduziria o Estado, né? E além dos direitos fundamentais seriam a justificação de poder, o fim da assação do poder e também o limite do seu poder através do direito, que comemoraria também lá com um Estado democrático de direito, trazendo a ideia de que o Estado, além de criar o direito, ele se submete ao próprio direito. Entanto, hoje, parece mais adequado em sistemas como os ibéricos, o espanhol, relacionar aqui os valores superiores como norma básica material e também às vezes formal. E a substância aqui dos direitos fundamentais é diretamente derivada desses valores, vinculando-se aqui de maneira imediata. Eu vou abrir a Constituição Espanhola aqui, né, para vocês não dizerem que eu estou mentindo, que esses valores superiores eles estão na Constituição Espanhola. Estão logo no começo, assim como na Constituição Brasileira, né? Então, aguardo um segundo. Pode colocar aí a musiquinha do metrô. Mas esses valores superiores eles estão explícitos aqui, são formais, eles têm um aspecto formal. Está no artigo 1.1. A Espanha constitui-se aqui no Estado Social e Democrático de Direito que propugna como valores superiores da sua ordem jurídica a liberdade, a justiça, a igualdade e o pluralismo político, né? Então a gente percebe que esses valores estão explícitos materialmente. Para a gente, por equiparação, nossa, está no artigo 2º, se eu não me engano. Não, artigo 1º, perdão. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais da livre iniciativa e do trabalho e o pluralismo político. Esses são os valores superiores dos quais vão informar todos os outros direitos fundamentais, né? Então, por mais que aqui se apresente como fundamentos e na Constituição Espanhola se apresente como valores superiores, a gente tem tudo basicamente a mesma ideia, né? A mesma ideia Olha, olhando bem também, a gente pode verificar que temos aqui a nossa carta no artigo 1º, trazendo os fundamentos, mas no preâmbulo, né, mais explicitamente, né, e acredito que seja melhor para ilustrar, aqui vai falar: nós, representantes do povo, reunidos numa Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, né, fundada na harmonia social e comprometida. Então a gente tem valores supremos aqui, da direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, né? Isso está no nosso preâmbulo. Então esses valores superiores eles vão informar todos os direitos fundamentais e todos os nossos vão transbordar para todos os outros subsistemas de um maior ou menor grau, né? E aqui a gente vai ter que os direitos fundamentais eles são os direitos que vão guardar maior aproximação, né? Vão ficar na linha fronteiriça com esses valores. Então, voltando aqui depois dessas reflexões, né, que a gente acaba descobrindo coisas, né? Eu não sabia que nem estava escrito no preâmbulo valores supremos, agora já sei. Voltando, hoje, né,
e voltando, um sistema espanhol, por exemplo, ele vai relacionar esses valores como uma norma básica, material e como formal, né? Como a gente viu, tá formal e tá material, né? Essa substância dos direitos fundamentais, que vai ser diretamente vinculado a esses valores, vinculando-se de maneira imediata, né? E a gente vai enxergar o valor, a gente vai enxergar os direitos fundamentais como uma prolongação para entender esses valores. E de forma gráfica, a gente pode desenhar os subsistemas como conjuntos de normas que vão se situar mais ou menos distantes da norma básica de identificação de normas. E aqui, nesse esquema, o subsistema dos direitos fundamentais seria o próprio sistema limítrofe ali com a norma fundamental. E também destaca-se aqui que os próprios direitos fundamentais são funções também da norma fundamental. A gente vai ver mais tarde das funções desempenhadas pela norma fundamental. Então, os outros subsistemas eles vão estar um pouquinho mais distantes. E aqui o autor exemplifica o direito dos seguros, né? Mas a gente podia dar o exemplo aqui, o subsistema da administração pública, por exemplo. Então, uma consideração geral aqui é que a hierarquia dos subsistemas jurídicos dependeria, consequentemente, aqui do grau de proximidade ou de distanciamento da norma básica. E se a gente comparar esses subsistemas, que são, lógico, teorizações, criações intelectuais aqui do pensamento jurídico, com diversas fontes do direito ou formas de produção normativa do direito positivo, a gente verifica que a norma básica formal e material ocupa o lugar mais proeminente da Constituição, né, que seria a sede aqui da identificação das normas de um Estado de Direito, e que os subsistemas jurídicos que derivam diretamente e imediatamente dessa norma básica, sem intermediários, se situam igualmente na Constituição. Então a gente verifica uma positivação dessas normas, né, básicas e fundamentais. E é isso de maneira geral, né? Na realidade, a gente pode encontrar constituições em sentido material, né, e constituições em sentido formal. Quando a gente verifica a Constituição em sentido formal, os valores estão lá, expressos, brilhando, né? Só que existem outros sistemas, outras constituições que não estão positivadas, né? E aí, a gente considera que tem direito fundamental, considera que tem subsistema ou não? E é lógico que considera, porque não é imprescindível que para esses direitos existam, eles se situem numa Constituição. Por exemplo, a Inglaterra não tem Constituição em sentido formal. A França, ela tem uma Constituição que só se ocupa aqui com a organização dos poderes. Mas aqui, de qualquer forma, os direitos fundamentais eles seriam inseparáveis de uma ideia material de uma Constituição. Então a gente bota aqui uma abstração mental e verifica aqui uma Constituição material. E a gente percebe que essa Constituição material, que embora não esteja positivada, ela apresenta aqui valores superiores, e esses valores superiores derivam em direitos fundamentais, né? E esses direitos fundamentais eles são valores tão expressivos que em algumas de suas dimensões elas se situam também na norma básica fundamental, respondendo às perguntas: quem manda e como se manda? E aqui expressa direitos, por exemplo, como da igualdade formal e da segurança jurídica. E também nas dimensões mais formais aqui da liberdade de participação, existe também uma expressão dessa dimensão aqui dos direitos fundamentais, que seria a raiz aqui da participação política e do sufrágio universal. E esses valores superiores, que é a raiz dos direitos, eles não se esgotam a sua função por meio do prolongamento desses valores. Além de informar aqui, então, um caráter geral a todas as normas do ordenamento que devem ser interpretadas à luz desses valores, eles vão gerar um outro tipo de norma que também vão ser uma prolongação. E aí o autor chama de princípios de organização e de princípios de interpretação. Os princípios de organização, eles podem ser concebidos aqui como critérios que se deduzem diretamente dos valores que vão orientar aqui e regular de uma forma
genérica os poderes e as instituições, que aqui a gente verificaria como um critério básico de um sistema jurídico. E um exemplo disso seria o próprio princípio das maiorias, do princípio da separação dos poderes, e que no caso da Constituição Espanhola eles não estão formulados de maneira expressa. E outros princípios que estão expressos, né, que podem ser princípios de organização, por exemplo, o submetimento à lei e ao Estado democrático de direito, o princípio da unidade jurisdicional, o princípio da independência do poder judiciário, da autonomia dos municípios. Outros, os valores superiores, eles vão gerar outro tipo de normas que também são sua prolongação, que são justamente os princípios de interpretação. E junto aos princípios de organização estão esses princípios de interpretação que vão ajudar a produção e também a aplicação de outras normas. Que aqui vai ser chamada a atenção bastante a questão da solução dos hard cases, que eles vão ser, de certa forma, guiados aqui pelos princípios de interpretação. Princípios esses que são prolongações dos valores superiores. E a gente também percebe que os direitos fundamentais também são uma prolongação desses valores superiores. Mas ele é uma prolongação de duas formas. Uma forma prolongação subjetiva e uma prolongação objetiva. A prolongação subjetiva diz respeito aqui ao próprio os valores superiores. Já a prolongação objetiva é uma prolongação dos princípios da organização, dos princípios de interpretação. Mas isso, né, a gente só concebe somente se os direitos que vão formar vão estar dentro desse subsistema, com as características, por sua vez, que vão permitir a gente identificar que esses direitos fundamentais estão contidos nesse subsistema. Mas aqui vem um adendo importante, porque os direitos fundamentais, eles também não se fecham em si. Eles não são um sistema fechado, não são um sistema completo, mas não são um sistema que não vai insuscetível de mudanças, né? E o que a gente vai perceber é que mesmo que não esteja dentro dessa panelinha, né, que esteja positivado, a gente vai perceber que por mais que possa vir ser incorporado por outra via, esse direito fundamental vai apresentar as características desse subsistema e, por sua vez, vai fazer parte desse subsistema. Mas existem princípios e existem questões que não estão, que não possuem as características que a gente identifica com o subsistema. Quer um exemplo? Os princípios que orientam aqui a organização da administração pública, a organização do poder judiciário, né? Alguns princípios não são princípios de direito fundamental, né? Uma outra questão é que sobre os critérios de interpretação, a gente vai perceber que essa prolongação objetiva dos princípios de interpretação percebe que os direitos fundamentais vão se situar em vários sistemas ao mesmo tempo, como aqui o princípio das maiorias, né? E sobre os direitos fundamentais também é necessário enfatizar que a sua função objetiva, eles atuam como se fossem princípios de organização e de interpretação, enquanto prolongação de uma norma básica de identificação de normas, enquanto situação de vantagem ou benefício, para evitar um mal enfim, em relação a temas radicais que afetam tanto a dignidade e o desenvolvimento moral das pessoas, a gente percebe que, ainda que não esteja positivado, mas se forem questões que são tanto impactantes aqui para a dignidade, a gente percebe que o sistema ele não vai ser um sistema fechado, porque ele vai admitir a incorporação de tais normas, porque ele não é um sistema que se esgota em si mesmo ou que somente seja influenciado por aquelas dimensões fronteiriças com os subsistemas que vão o limitar, né? É um subsistema aberto, expansivo, que vai influenciar todos os demais subsistemas. E assim, dessa forma, a gente pode dizer que é um subsistema ativo, tanto para as tarefas de aplicação e para a interpretação de todas as normas, e também de todos os outros subsistemas, justamente porque ele tem uma hierarquia superior que vai informar aqui os outros subsistemas que formam o ordenamento, né? E por fim, destaco aqui que o subsistema dos direitos ele vai realizar, por meio desse lugar mais proeminente aqui na cadeia hierárquica, ele vai ter duas funções principais. Uma função
de prolongação da norma básica com critérios fundamentais, formais e materiais, e sobretudo aqui que os subsistemas restantes ou normas deverão respeitar esses valores que esse sistema dos direitos fundamentais vai informar. E também uma das outras funções é atribuir ao sujeito de direito, e aqui lê-se pessoas físicas e pessoas jurídicas no que couber, atribuir ao sujeito de direitos subjetivos, liberdades, poderes, potestades, imunidades, né? E aí o autor vai propor um tipo de unidade sistemática que a gente pode falar de um subsistema de direitos fundamentais em que os direitos constituem um conjunto de normas entrelaçadas por meio de uma amarração, uma origem comum que vai proceder como derivação da norma imediata, básica, né? E da fonte última, que é a própria fonte última do subsistema, e que os seus conteúdos realizam de maneira direta. E esses conteúdos vão ser realizados pelos próprios valores morais assumidos pelo poder como fato fundante e básico, como valores políticos. Quer que eu leia de novo? Não, vou ler de novo. Os valores políticos aqui da nossa Constituição, que está no preâmbulo. Nós, representantes do povo, reunidos na Assembleia Constituinte para instituir o Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos. Então, quais são os valores supremos? Direitos sociais individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e a justiça. E são esses valores morais e políticos, já que o Constituinte originário é um poder político, né? Ele vai informar, né, toda essa é o que vai dar liga, né, para os direitos fundamentais. Então essa unidade ela permite aqui o agrupamento integrado dos direitos em um subsistema de superioridade desse critério a partir de uma análise crítica desses direitos como normas separadas, das quais deriva esse engajamento como normas identificadoras do ordenamento jurídico. Então, se a gente conseguir analisar direitos fundamentais de forma um no artigo 2, outro no artigo 58, outro no artigo 342, a gente vai saber que aquilo ali é um direito fundamental justamente por essas características, por esse traço, por essa unidade sistemática que eles vão carregar, né, na sua essência. Então, os direitos fundamentais, precisamente com a origem do valor da liberdade, e também, principalmente aqui, e complementarmente com o valor da igualdade, segurança jurídica e da solidariedade, e aí, novamente, é o que está no artigo 1º da Constituição Espanhola. A Espanha constitui-se um Estado social e democrático de direito que propugna como os valores superiores da ordem jurídica liberdade, justiça, igualdade e pluralismo político. Então, esses são os valores informadores da Constituição Espanhola. E eu trago sempre para o Brasil, né? Mas, aqui, o Gregório ele coloca como valor da liberdade o valor principal, né? Que vai ser emanado dos direitos fundamentais. E, complementarmente, aqui os valores da igualdade, segurança jurídica e solidariedade, que vão pressupor aqui uma explicitação e uma tentativa de desenvolver de forma holística, integral, a ideia da dignidade da pessoa humana. Então eles não podem se entender, ser compreendidos de forma isoladamente, mas sim que essa raiz em conjunto, em comum, vai levar aqui uma mútua dependência e uma mútua implicação que geralmente se explicita indicando que a liberdade é algo indivisível. E isso vai implicar que, por exemplo, que a liberdade de expressão ela vai necessitar de algumas garantias processuais. A gente vai verificar que os direitos, o sistema de direitos fundamentais ele é composto por 4 tipos de normas, né? E que a liberdade de expressão, e aqui como exemplo, vai necessitar de algumas garantias processuais, como, por exemplo, o direito à associação, né? E o direito à educação, para ser exercido de forma plena. Isso vai ser exigido mutuamente. Por que educação e por que associação? Como é que você vai se expressar se você não tem o menor senso de educação, ou se você, como é lógico, existe, mas assim, da forma mais efetiva possível, e como é que você vai se associar se você não tivesse liberdade? Então existem algumas implicações mútuas entre princípios que são o próprio direito fundamental e garantias processuais. E aqui, uma observação que também que vai informar justamente essa ideia toda, é que os direitos fundamentais, eles
o seu subsistema dos direitos fundamentais, ele vai ser completo, mas ele não vai ser definitivo e nem fechado, porque vai se incluir entre as suas normas todas aquelas normas que vão ser derivadas de um desenvolvimento de valores fundamentadores dos mesmos. E também ele só seria parcial se regular apenas parte dos direitos que derivam de cada valor, ou unicamente algum dos direitos que deriva de algum deles, excluindo outros. Então, um subsistema bonitinho, pleno, ele vai ser completo, mas nunca vai ser definitivo. E além disso, além da unidade que procede da origem, tá também um outro requisito aqui que vai dar uma amarração é a própria coerência necessária para a gente falar de um sistema que pode ser construído a partir de características formais e por um critério de interpretação unitária. E as características formais são as que a própria Constituição, que o veículo normativo e a sede básica de regulação dos direitos, e que nos sistemas que vão reconhecer e de forma difusa, como o sistema norte-americano, né, ou de forma concentrada, como o continente europeu e a Espanha, existe aqui uma garantia jurisdicional da Constituição, uma voz única que vai harmonizar as visões discrepantes e contraditórias que quem é o Tribunal Constitucional, que vai fazer vai promover aqui, vai nos munir de critérios de interpretação unitários, né? E também vai haver uma materialidade aqui relacionada aos valores fundamentadores dos direitos, que nada mais são do que os valores superiores. E haverá aqui também a possibilidade da gente encontrar a unidade e a coerência sistemática não só por critérios formais, mas por critérios materiais derivados de valores superiores. Mas o caráter principal dos direitos fundamentais não vai produzir consequências de precisão e segurança nesse aspecto material que seriam produzidos nos aspectos formais. Mas, quando produzidos nos aspectos materiais, vão levar à consideração de que a gente está num sistema aberto. Vai confirmar essa questão de que o nosso sistema ele aceita, né? Ele é dinâmico e aceita novas incorporações, novos direitos, né? E a coerência, mais do que a unidade suficientemente assegurada aqui pelas dimensões formais ela vai se situar no âmbito de um sistema aberto que vai incorporar aqui as dimensões morais que vão refletir, e meu tempo já está esgotando, a realidade dos interesses sociais através da interpretação e também da produção legislativa dos direitos fundamentais constitucionais. E, por fim, convém reconhecer que, para a gente entender de forma plena o tipo de unidade sistemática que os direitos fundamentais têm em conjunto com o ordenamento, é que eles podem se distinguir aqui entre eles a partir de hierarquias internas dentro dos próprios direitos fundamentais. Isso vai exigir uma escala de fundamentalidade que vai ser complexa e que a identificação plena do sistema leva a tentar determinar os distintos degraus dessa escada, mas essa operação, afirmo, que é muito complicado definir qual é o grau interno. A gente já tem concepção que os direitos fundamentais é superior, mas entre o direito fundamental, quem é mais superior ou não? É a igualdade, a segurança jurídica, enfim. O autor vai dar pistas aqui que a segurança jurídica talvez seja um dos direitos fundamentais um pouquinho mais abaixo na hierarquia. Mas é uma situação, uma operação complicada se a gente quiser tentar estabelecer um critério racional e material válido para qualquer sistema, estabelecendo aqui uma hierarquia de direitos segundo eles vão estar mais próximos ou mais distantes da real vigência aqui da dignidade da pessoa humana. Por outro lado aqui, vários pontos de vista poderiam se contrapor, situando o direito à vida como o mais relevante de todos, ou também a liberdade ideológica. E isso vai destacar aqui aquela questão que eu falei no vídeo passado dos aspectos culturais aqui, dos aspectos espaciais dos direitos fundamentais, né? Que às vezes traçar uma universalidade de direitos fica difícil justamente porque em cada ordenamento jurídico vai ter uma consideração de um valor diferenciado como um valor mais fundamental. Talvez nos Estados Unidos seja a liberdade, né? Aqui no caso da Espanha talvez ele coloque como uma liberdade, mas enfim, direito à vida não é tão fundamental, né?
direito à propriedade, aqui como o Gregório explica, para os fisiocratas seria um direito mais fundamental, mas enfim, seria uma conclusão arbitrária se a gente quisesse elucidar aqui essa hierarquia interna, e não tem muito sentido, porque se a gente começasse a hierarquizar, a gente ia lembrar as construções exaustivas do justnaturalismo racionalista. Em todo caso, o autor coloca que deveriam prevalecer aqueles direitos fundamentais que mais vão afetar ou proteger o indivíduo da sua dignidade, que mais vão contribuir para o pleno desenvolvimento de uma personalidade, ou que mais tenham uma extensão e aplicação a um maior número de pessoas, né? Ou também que vai satisfazer as necessidades mais radicais, né? As necessidades mais urgentes, sem as quais satisfeitas as pessoas perigam aqui de ter a integridade e a existência colocada em perigo, né? Em risco. E também outras normas vão prevalecer que mais validamente afetam o núcleo aqui essencial de uma sociedade democrática, né, e suas estruturas jurídicas, que seriam aqui as que sustentam o sistema de direitos fundamentais, ainda que poderiam ser produzidos conflitos entre esses critérios. Então, esses critérios entre si, quando confrontados, parece que são relevantes para valorar aqui a hierarquia dos direitos e dirimir aqui os conflitos entre os próprios direitos fundamentais, que a gente sempre pode perceber que existem direitos fundamentais que ficam em choque, mas o escopo aqui não é tratar sobre como harmonizam os direitos, mas sim como tentar traçar uma estrutura normativa para esses direitos fundamentais. E como acabei de dizer, os critérios de ponderação que os tribunais vão ter em mente para analisar os limites de direitos que vão resolver os conflitos entre uma colisão entre esses direitos. O modelo aqui de hierarquia interna, então, ele só seria possível com maior precisão e alcance se ele for concebido por critérios formais e, nesse sentido, por um ordenamento jurídico determinado. E aqui a gente vai vendo se esvaindo a questão da universalização dos direitos fundamentais. Ainda que, de forma geral, né, que se basearia aqui em tipo de órgãos ou normas que o reconhecem e também o grau de resistência que cada direito possui em face aqui às violações ou descumprimentos pela proteção e reação que o ordenamento realizaria com esses pressupostos. Por fim, enfim, a hierarquia aqui interna dentro dos subsistemas dos direitos fundamentais se estabeleceria pelo tipo de fontes que se exigem para o seu desenvolvimento e pelo tipo de garantias que protegeriam cada direito. Uma pausa para não ter que ficar subindo vídeo no YouTube.